Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula para a terceira série do ensino médio e também para a terceira etapa da EJA. Uma aula de revisão sobre o pensamento moderno e a ciência antiga e a ciência moderna. E também falar um pouquinho dos conceitos de ética, moral e amoral. É o que nós tratamos na aula passada. Nós vamos falar de forma bem breve sobre esse conteúdo para concluirmos essa questão do pensamento moderno e fazermos um fechamento desse conteúdo para que possamos entrar na nova etapa a partir da semana que vem. Aqui nós falamos o pensamento moderno, a ciência antiga e a ciência moderna, essa dialética histórica que nós fazemos desde a primeira série do ensino médio. Os que foram meus alunos desde o primeiro ano sabem que eu trabalho com os 7 períodos da história da filosofia, o surgimento da filosofia que se dá lá no século VII a.C., com Pitágoras e Tales de Mileto, depois vem Platão, Aristóteles, o Sócrates antes do Platão, toda esse caminho, esse percurso que passa pela patrística, passa pela Idade Média, depois passa pela Idade Moderna, pelo Iluminismo, até chegar na filosofia contemporânea, ou seja, o período que nós estamos inseridos. Mas houve realmente esse rompimento do mito e razão? O mito ainda é presente em nossa sociedade? A razão se faz presente em todos os seres humanos do mundo atual? Ou vivemos ainda de acordo com o que manda o dogma, seguindo somente a fé? Mas existe uma falsa ideia de que o filósofo é ateu. Se diz que o filósofo não acredita em nada. Se confunde ceticismo com ateísmo. São coisas totalmente distintas. Nós temos grandes filósofos cristãos. A filosofia cristã é muito rica, é muito produtiva. Só que tudo que cai no exagero, ele tende para prejudicar um lado e favorecer o outro, como aconteceu na Idade Média. Aqui é feita uma pequena corrente histórica, que vocês já viram na aula passada. Começa lá, o mundo é feito de números, com Pitágoras, em 580 a.C., mais ou menos. Ele for falando que tudo é feito pela lógica, pela questão numérica. Depois nós temos Platão e Aristóteles, as fogueiras medievais, o humanismo e a ciência do mundo atual, a tecnologia, o que nos permite alcançar um número imaginável de pessoas em questão de segundos. Essa linha histórica que é feita, começa do século VII a.C. até, aqui fala o século XIX, mas depois nós temos até os dias atuais. Não tem necessidade de eu ficar falando sobre a questão de cada ponto. Por quê? O que nos importa atualmente é a passagem do mito à razão, essa questão do logos. O pensamento mítico pertence ao campo do pensamento e da linguagem simbólica. O pensamento mítico, ele é simbolismo, quando o pensamento lógico pertence ao campo do pensamento e da linguagem conceitual. O pensamento lógico é linguagem conceitual, é o empirismo, é a teoria e prática, é o objeto concreto. O mítico não, é o grande Deus que está lá em altos mares, igual temos os deuses da mitologia grega, da mitologia romana, da mitologia egípcia e tantos outros, da mitologia chinesa. E vocês sabem, é um campo muito vasto essa questão da religiosidade, que nós trabalhamos diversos temas, como nós abordamos na aula anterior, a questão da Umbanda, a questão da Wicca, a questão do Candomblé e de outras religiões, a questão do kardecismo. São religiões que foram surgindo e também
com a questão da reforma religiosa. Passagem do mito à razão, como eu falei, o pensamento mítico pertence ao campo do pensamento e da linguagem simbólica. Aqui é o homem saindo da caverna. Atitude crítica, reconhecimento da ignorância, espanto, que nós vimos lá no primeiro ano. Filosofia, o homem sai da caverna e vai de encontro à luz, vai de encontro à realidade. Ele se reconhece como ser humano, como sujeito que pratica ações, que tem atos, que produz conhecimento, que volta e fala para os seus, e muitas das vezes esses seus se voltam contra ele, como o caso da caverna, que o mataram. Depois nós temos o círculo filosófico. O círculo filosófico, conhecimento, imaginação, consciência, arte, política, paradigmas, verdades, descobertas, inquietações, humanidade, ações e comunidade. É um conjunto que ele vai produzindo. O círculo filosófico é círculo, não é circo, porque muitas das vezes nós confundimos a questão do conhecimento. Nós fazemos piada com o que não é para ser feito. A questão dogmática, ela prejudica o ser humano. Ela ceifa vidas inocentes por causa do pensamento de uma pessoa ou duas que pensam ser os reis da verdade. Lembra da questão do estágio de sair daí do estado de ignorância, de deixar de ser ignorante? O ignorante não é o que não tem educação, que trata o outro mal. O ignorante é o que não sabe que não sabe. Por que que a nossa disciplina, filosofia e também a sociologia, não é bem vista por muitos governantes? Alguns até pensam em tirar as mesmas do ensino médio, porque quem pensa incomoda. Para a elite não interessa seres pensantes aqui embaixo, na classe média e na classe baixa, onde nós estamos. Não interessa para a elite que nós pensamos, que criemos leis, que possamos ser no futuro alguém, um político. Vocês, adolescentes e jovens, são o futuro desta nação, da humanidade. Aí nós temos, nessa mesma linha, o avanço do pensamento histórico. Primeiro, nós tivemos o pensamento mítico. Pertence ao campo do pensamento e da linguagem simbólica, como nós já falamos. O pensamento lógico pertence ao campo do pensamento e da linguagem conceitual. Reformulando sobre essa questão. Depois nós temos a reforma religiosa, que tem a reforma protestante anglicana, a reforma protestante na Alemanha com Lutero e na França com Calvino. Essa reforma religiosa foi um processo de oposição à Igreja Católica, que ocorreu em diversas regiões do continente europeu. Geralmente, estudamos 3 principais casos de reforma religiosa no século XVI, a luterana e tal. Seguem as reformas que nós tivemos em nosso contexto. O ser humano, os comerciantes, a elite, os reis estavam inconformados com tanto poder na mão da Igreja Católica. Quem emprestava dinheiro não poderia cobrar o juro. Por quê? Era tido como pecado. Esse controle da Igreja sobre as terras. Então essa reforma veio para tentar derrubar tais situações. A ciência moderna traz a proposta de uma nova ordem e visão de mundo, rejeitando a autoridade imposta pelos costumes e pela hierarquia da nobreza da igreja. O ser humano, ele passa de ser uma das criaturas para ser o centro do universo. Ser o centro do pensamento. Por quê? Os demais seres não possuem a racionalidade. É o que nos diferencia dos demais seres.
O homem se coloca como centro do universo na Idade Moderna. E nós temos também a questão desse aqui, do dogmatismo, que era Deus como centro do universo, as consequências que vem acontecendo até datas próximas, até atualmente. O dogmatismo no Brasil. Brasileiras mortas acusadas de bruxarias nos séculos 17, 18 e 21. Isso mesmo, século 21, condenação por bruxaria. Imagine a gravidade da situação. Nós temos Mima Renardi, foi uma mulher franco-brasileira que morreu queimada em uma fogueira no ano de 1692 na vila de São Paulo. Acabou se tornando um dos mais conhecidos nomes durante o período de caça às bruxas no Brasil. Renardi deixou a França e chegou ao Brasil com seu marido René. Acredita-se que seu marido tenha sido assassinado por um homem que estava interessado em sua esposa, vista que ela era uma mulher muito bela. Viúva, ela teve que começar a se prostituir para viver. Foi nesse momento que boatos começaram. Outras mulheres passaram a dizer que Renardi fazia feitiços para atrair os homens. Quando 2 de seus clientes casados começaram uma briga que resultou na morte de um deles, a prostituta foi denunciada ao padre da paróquia local, acusada de bruxaria e feitiçaria. Ela morreu no ano de 1692, executada em uma fogueira pública em São Paulo. Depois nós temos Isabel Pedrosa de Alvarenga. Isabel Pedrosa de Alvarenga também foi acusada de bruxaria. Um dos familiares do Santo Ofício fez a denúncia contra a mulher, alegando que ela tinha um saco contendo umbigos de crianças, panos com sangue, bicos de pássaros e tufos de cabelo. Tudo isso seria para fazer rituais de magia. Em 1750 ela foi condenada por esse crime. Acredita-se que, na verdade, Isabel tenha sido uma mulher muito pobre, que vivia nas ruas pedindo comida e esmola. Depois nós tivemos a Ursulina de Jesus, acusada de bruxaria por seu marido, Sebastiano de Jesus, um homem que com certa relevância em São Paulo. Ursulina foi julgada e condenada por heresia e bruxaria em 1754. Neste ano ela ainda foi assassinada em uma fogueira pública. Aí nós temos Maria da Conceição. Maria da Conceição tinha incríveis conhecimentos sobre ervas medicinais. A mulher usava as técnicas naturais que dominava para ajudar as pessoas doentes na região. O ano era 1798. E como quase todas as mulheres ligadas a esse tipo de sabedoria, Maria terminou na fogueira. Também em São Paulo, um padre chamado Luiz acusou-a de heresia e bruxaria, provavelmente por seu envolvimento com os doentes, o qual o religioso era radicalmente contra. Ela foi morta em uma execução pública no centro de São Paulo, próximo ao convento de São Bento. E por último, nós temos a Fabiana Maria de Jesus. Diferentemente das outras mulheres dessa lista, esse caso aconteceu recentemente, já no século 21, ou melhor, em 2014. Algumas fake news estavam circulando no bairro em que Fabiana morava, no Guarujá, litoral de São Paulo, alegando que ela fazia rituais de magia negra envolvendo crianças. O boato de que ela sequestrava meninos e meninas para realizar a bruxaria fez com que ela fosse morta em um lixamento público. Cerca de 100 pessoas participaram do ato criminoso. Olha só a gravidade da situação. Uma pessoa foi confundida com uma fake news, que nós mais temos hoje em dia aí na internet, são fake news. Se tem muita informação e pouco conhecimento, está aqui as fontes de onde foi tiradas as informações, que são passadas para vocês aí agora. Dá para entender a gravidade da situação? Como que tudo isso pode ser passado para nós?
Obrigado a todos e até a próxima.